Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre com você aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, tradição no debate político, nas discussões dos temas que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, o debate sobre os assuntos de interesse nacional também, que sempre são muitos, né? A cada dia que passa, algumas novidades, nem tantas assim, né? O presidente em exercício da Câmara, por exemplo, veio com uma grande novidade ontem, que não seria votada a reforma política na terça-feira. Todo mundo sabia o que ia acontecer, afinal de contas, Temer está fora, o presidente da República, e ocupando a sua vaga, o seu lugar, está o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Então, todos ficam meio paradas aí nesse período, não acontece grande coisa e o Brasil inteiro à espera de que a economia melhore, de que as coisas avancem um pouquinho, né, para que a situação para 2018 não seja tão ruim, tão complexa como a gente está vivendo assim. Reprise do Ponto de Vista, você acompanha também de segunda a sexta com a gente aqui a partir das 8 da noite. Esmeraldo Tarquínio Neto, aqui à minha esquerda, mais uma vez participando e colaborando com a gente nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem, né, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar. Observando aí as movimentações do Fufucão. O Fufuca, André Fufuca é o Zé Paulo de Andrade na Rádio Bandeirantes, inconformado com esse nome, disse que o deputado tinha que rever isso, enfim, Fufuca, não sei, é um apelido, né? O pai era o Fufuca, ele é o Fufuca Filho, qualquer coisa assim, né? E também só apareceu aí, só criou essa situação toda, essa expectativa toda e essa polêmica em torno do nome dele, agora que ele assume a presidência. Era o segundo vice, ninguém dava bola para formação da mesa diretora da Câmara, agora com o Rodrigo Maia, um novo mandato, e aí surgiu essa oportunidade, né? O presidente da Câmara vai à substituição do presidente da República, o primeiro vice vai na viagem, né? E fica aí, então, o segundo vice na presidência da Câmara por uma semana, 9 dias, enfim, né? Gisela Monteiro, psicóloga, doutora em Psicologia Social, está com a gente aqui para comentar e analisar aí uma série de assuntos, questões importantes do nosso dia a dia também. Tudo bem, né, Gi? Tudo jóia. Tudo mais ou menos. Mais ou menos, né? Estamos com saúde, enfim, né? Vamos indo aí, né? Caminhando. E o Marcos Santana sempre atento lá na ponta das redes sociais, ao que você comenta por aí, e as nossas transmissões por aqui, né? Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, uma boa noite na questão política, né, do fechamento aqui do Ponto de Vista às 12h30 até o começo da reprise às 8 da noite. Nesse período aí, eu acho que, né, não teremos aí muitas turbulências, né? O Fufuca lá vai dizer hoje também que não tem votação, né? Não vai dar para votar. Não tá, o pessoal não está fazendo quórum, então amanhã ele vai repetir, tá, estamos aqui, nós todos, amanhã quem sabe, mas aí é sexta, então, né? A expectativa da semana é se vai ou não haver a segunda denúncia contra o Michel Temer, né? então, verdade. Mas no Congresso não vai acontecer nada. É 16 ou 17 agora, né, de setembro, que o Rodrigo já não entrega o mandato, né? Isso. Tem 17. Tem mais 19 dias. Esse é o grande risco, se for parar a pensar, porque o Rodrigo Janot, na verdade, ele está em contagem regressiva no cargo. Então, a impressão que passa é que ele está, a toque de caixa, produzindo uma peça acusatória que, tecnicamente, pode ter muitas falhas e, consequentemente, ser facilmente rebatido. Porque a gente sabe muito bem que o histórico de procedimentos do Michel Temer e dos seus parceiros, vamos dizer assim, deixam muito a desejar e são muito passíveis de serem investigados e até de serem condenados. Agora, entre a gente saber, desconfiar de que o Michel Temer tem culpa no cartório e o procurador fazer uma peça tecnicamente que tenha fundamento, é uma grande distância, né? Gisela, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, falou ontem em fixação de um homem pelo outro. Né? Falar do bigode, falou até do meu bigode, não sei se é um fetiche comigo. Você acha que pode acontecer mesmo isso? Uma fixação de uma determinada figura sobre 2 ou 3 outras, enfim, que estão no poder? Ou é mais uma desculpa aí para quem está querendo se livrar da bronca aí, do problema? Então, eu acho que a fixação até pode acontecer. É, né? mas eu não acho que seja. Nesse caso não, né? Eles fazem um malabarismo verbal e tem argumento e desculpa para tudo, né? Quando você pensa assim, bom, agora, diante desta imagem, né, diante deste áudio, ele não tem o que dizer, né, determinada figura. E a pessoa sempre arruma um jeito, né?
É verdade. Também acho que não fica por aí, né, Esmeralda? Essa coisa do... Eu acho que... Desculpa do Romero Jucá, acho que é para boi dormir, É para né? boi dormir, é para criar uma cortina de fumaça, criar uma imagem entre parênteses, bem entre parênteses ou bem entre aspas, engraçadinha, querer desviar a atenção, porque isso entra no gosto popular, né? Então as pessoas acham que o outro lá está rindo porque não. Política é uma coisa séria, o sujeito é senador da República, é presidente de um grande partido nacional, foi ministro, foi apeado do ministério com menos de um mês de ministério do Temer. Então, essas coisas, ele não ajuda em nada. A imagem da política e do político com esse tipo de atitude não é ajudada de forma nenhuma. Mas eu acho que em relação à denúncia que pode surgir por aí, Marcos, o fato é que, a exemplo do que aconteceu com a dos irmãos Batista lá, que realmente, tecnicamente, me parece que ela tem alguns furos, né? Mas essa agora, como ela vai vir com os depoimentos e a delação do Funaro, do Lúcio Funaro, isso vai ter um caráter diferente, pelo menos assustar, eles estão assustados, né? Então, eu acho que por esse aspecto vai ser bom. Eu gostaria, na realidade, do jeito que anda o judiciário, do jeito que anda o executivo, do jeito que anda o legislativo, hoje, para mim, o meu interesse é exclusivamente em relação ao que ele disse, ao que está escrito e ao que a gente vai poder ver nos vídeos. O Funaro é o doleiro do PMDB, né? Exatamente. É amigo do Eduardo Cunha, sócio do Eduardo Cunha, e aí fazem a Procuradoria da República está fazendo essa relação entre ele, a cúpula do PMDB e talvez chegando a atingir o Temer, né? Eu tenho a impressão que o Rodrigo Janot vai preparar a bomba, o explosivo, jogar a bomba e deixar para a sucessora falar, e agora, Nenê? Te vira aí, resolve essa história aí porque eu estou fora. Bom, gente, virou uma polêmica danada aí recentemente, né? O lançamento desse filme sobre a Operação Lava Jato. Todo mundo aqui gosta de cinema, né? Todo mundo curte um bom cinema, um bom sim, cinema, sem sim. Bom, você não está querendo dizer nada a respeito não viu o filme. Não viu o filme ainda, né? Então não se precipite, né? Claro. Agora, surgiu aí, foi produzido aí esse filme sobre a Operação Lava Jato, Polícia Federal. A lei é para todos. E aí você tem aí uma discussão. Bom, é hora de se fazer um filme assim, não é hora de se fazer um filme assim, o mercado é que manda, isso pode influenciar na cabeça das pessoas para as eleições que vêm por aí, até porque parece que é uma trilogia, né, Santana? Sim. É uma trilogia que vem por aí também. Num filme só não é possível, porque nós estamos aí no meio da confusão ainda, né? 3 anos e meio e nada de se solucionar coisa alguma, né? Um monte de gente presa, um monte de gente já foi libertada, outros que estão a caminho da prisão de novo, o Lula para ser julgado em segunda instância no ano que vem, provavelmente, enfim. E o curioso é que o filme teve o seu lançamento na última segunda-feira, e a curiosidade maior, até a manchete, se não me engano, da Folha de São Paulo, do Estadão, né? Os 2 juízes... Foi legal a foto. Foi legal a foto, né? O Bretas, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, oferecendo um saco de pipocas ao juiz Sérgio Moro, de Curitiba. O que você acha, Gil, sobre essa... É uma precipitação, enfim... Tem alguma coisa sinistra aí no ar, ou a gente também está vendo pelo em ovo em tudo? Então, eu sou pelo livre exercício da expressão em todos os sentidos. Então, quando teve aquela polêmica em torno das biografias autorizadas, não autorizadas, as figuras públicas, por exemplo, americanas, devem ter cada uma 10, 12, 15, Kennedy, Clinton, né? Então, as biografias são escritas com investigação mais tendenciosa para um lado ou outro, é óbvio. Então, eu acho que o filme, todo mundo tem o direito de fazer o filme que quer expressar. A gente tem que, sempre, eu acho que isto que é a questão de um povo educado no sentido, com postura crítica, com capacidade intelectual para pensar por si mesmo. Cada um que vai ver o filme, porque é uma ficção, né? Ele é colocado como uma ficção. Mas é claramente baseado em fatos recentes, que não estão terminados, né? Que é um processo que está em curso. Quando você pensa que, bom, agora já deu, né? Não deu, ainda sabe-se que tem muito a seguir. Então, eu acho que todos os filmes de qualquer área têm que estar aí livres, expostos, para todo mundo ver e a gente pensar e discutir e analisar, e não porque é um filme, é a mesma coisa, né? Porque o livro está publicado que todo livro é bom, né?
Não é porque o filme está sendo exibido que ele necessariamente é bom. Me incomoda um pouco, eu fiquei um pouco incomodada com essa foto da Folha, né? Com os juízes lá. Não curti muito, assim, tapete vermelho, né? É uma briga, assim, se somar o ego do Lula, do Moro e do Gilmar Mendes, né? Deve dar uma quantidade, assim, é muita gente, mesmo de todo o ministério, é muita gente querendo aparecer, querendo... E a gente fica meio preocupado com isso. Eu acho que a descrição sempre é a favor, aliás, Gisela, né, do julgador. Foi interessante você tocar nesse ponto aí, porque nessa pré-estreia, nessa avant-première, vamos dizer assim, lá em Curitiba, as autoridades foram convidadas e foi armado um esquema de segurança para que eles entrassem lá no cinema do modo mais discreto possível. E o tapete vermelho era para o elenco, convidados, assim por diante, né? E parece que, o que consta, o juiz Sérgio Moro e o juiz Marcelo Bretas fizeram questão de adentrar o cinema pelo tapete vermelho para tirar selfie com fãs. É. Pois é. Tudo de preto, de gravata vermelha, se não me engano. Isso aí foi. Isso é informação? É informação. Ou é aquela coluninhas de não, é informação. pegadinhas, fofoquinhas? Não, né? Porque, informação mesmo. Inclusive, quem confirmou a informação foi o pessoal responsável pela segurança do evento, né? Por que os artistas, as estrelas do filme vão entrar no tapete vermelho e nós que somos os protagonistas verdadeiros, vamos dizer. Será que foi isso mesmo? Se você parar para pensar, não foi uma surpresa em relação ao comportamento do juiz Sérgio Moro, né? Porque a partir do momento que ele tem um assessor de imprensa, ele fez curso de media training, né, para saber como se comportar em público, como dar entrevista, né? Então você vê que a vaidade é uma outra característica do mas eu acho que dele, fazer né? o media training não é ruim. Eu acho que é legal, porque ele tem uma função pública, ele tem que estar preparado para isso. O problema é qual é o uso que ele faz do media training, que não me parece ser no caso do juiz Moro, especificamente, porque quando eu falo que eu achei legal a foto dos dois, é porque o Bretas está muito natural e o Moro está empedernido, como ele normalmente se apresenta. Estilo dele, sei lá, então não fica aparecendo em público, porque dá uma falsa impressão, porque ele é um ser humano. Eu não posso imaginar que esse sujeito seja 24 horas do jeito que ele é. É lógico que não, porque ele tem esposa, ele tem filhos, então ele interage com os seus amigos, com a sua família. Mas eu vejo que ele tem o Bretas, até em razão dessa situação que ele viveu nos últimos dias com o Gilmar Mendes, ele tá numa situação que ele não protagoniza como protagoniza o Moro, ele está numa posição menos aparente, assim, menos... ele é menos protagonista que o Moro. Até porque até os dias de hoje. Na verdade, ele não procura esse protagonismo, né? O maior absurdo de toda essa história reside no Rio de Janeiro, no caso do Cabral, né? Sérgio Cabral. É uma coisa assim... Mas agora, eu acho que o filme, como a Gisela falou há pouco, assim, um filme que é uma ficção, de uma história que está em movimento, podem anunciar uma trilogia, mas podem ser 7 filmes, porque essa história não vai terminar daqui a 2 anos. Isso é uma coisa que tem uma sequência. Então, pode até ser, se eles já tiverem pré-produção, vá lá. Mas se eles não tiverem pré-produção, sei lá se não era só isso mesmo, né? E outra coisa, você faz isso em relação à Polícia Federal, você pode fazer isso em relação ao Ministério Público, porque imagina a cabeça dos procuradores que não estão no título do filme, não sei nem se eles estão no filme, mas imagina, é uma coisa que talvez para eles seja muito ruim. Eu não estou aparecendo, porque tem uma batalha de egos mesmo, porque todo mundo tem, eu tenho, nós todos temos. Claro. O problema é a intensidade disso, né? Como é que o sujeito trata dessas coisas? Me preocupa um pouco, e acho que toda a sociedade brasileira, que eles percam... Porque, assim, se tem uma coisa que a ciência já sabe, é que não existe isenção, né? Não existe nenhuma observação de fenômeno que não passe pelo observador. Isso já se sabe há bastante tempo. E é claro que a justiça também, né? As leis são interpretativas, são aplicadas, né? Recentemente, o mês passado, finalizou-se uma ação, meu pai já é falecido, de 1986. Ele e uma outra pessoa entraram com uma queixa, o mesmo argumento, com o mesmo advogado, foram para varas diferentes, meu pai ganhou e o outro não. Teu pai tem mais sorte. Não, mas só demorou desde quantos anos? De 86 até anos, hoje. Né? 31 anos. E recebemos uma fortuna minúscula. Certo. Mas assim,
Porque existe tudo isso. Então, a minha preocupação é que esses egos, toda essa vaidade, interfira de forma muito evidente no julgamento, no processo, tanto de procuradores, de juízes, de promotores, né, das autoridades que estão encarregadas de julgar. Nesse sentido, eu gosto muito da Carmen Lúcia, né, da presidente aí do Supremo, que eu acho que ela é bastante discreta, eu acho que a descrição ajuda, porque ele se protege um pouco, ele já é exposto pelo lugar que ele ocupa. Todo mundo vai querer saber. Não deveria né? ser, né? Esse Fufuca aí, ninguém sabia muito da existência dele, até ele assumir a presidência da Câmara, né? E aí eu estava ouvindo na rádio também a descrição de que o cara tinha um cabelo assim, uma bochecha e tal, que ele tinha cara de Fufuca. Fiquei pensando, né? O Será que é a cara isso? de Fufuca? E aí você olha a foto e fala, gente, só é aqui, o Fufuca, né? Meu. Só aqui. O Bernardo Melo Franco, na coluna dele da Folha, ele fala, ontem eu estava lendo isso, imediatamente antes de ver a imagem do Fufuca. E ele fala assim, não, o deputado de bochechas vermelhas, eu falei, por que ele detalhou isso? Aí tal, aparece o Fufuca. E realmente ele tem bochechas muito vermelhas. Tá aí. É o tá próprio, né? Mas você falou uma coisa, Gisela, queria ouvir a sua opinião. Antes de haver a TV Justiça, antes de haver a TV Senado, a TV Câmara, mas especificamente a TV Justiça, porque do político, é natural que o político apareça, fale, né? Ele vive disso, porque ele vive bem ou mal, do voto popular. E é uma obrigação dele. E é uma também, obrigação claro, se colocar, se mostrar, enfim, né? Mas no caso da Justiça, eu sou advogado por formação, né? E eu vejo que eu nunca tinha visto uma sessão do Supremo fora da TV. Mas eu sei que essas pessoas, os ministros, todos os que passaram por lá, têm notável saber jurídico e tal. Lógico que tem. Mas o que eu queria saber, você acha que isso gera o notável saber jurídico, o conhecimento do processo e tal, isso gera a TV, você falar para o Brasil, né, isso gera algum outro tipo de sensação que não apenas a do conhecimento técnico? Eu acho que sim, que pode gerar. Eu acho que as vaidades são diversas, né? Então, alguns deles têm uma vaidade intelectual, né? A gente vê isso nas universidades, o cara ser... Né? E tem até pouco tempo atrás, né, nós temos umidade suficiente para saber quem eram os juízes do Supremo, de nome alguns, mas a gente não conhecia o rosto. Não sabia quem eram. Se for 10 anos para trás, eu ia até colocar isso antes de você responder. 10 anos para trás, 11 anos para trás, ninguém nem sabia o nome de 2 ministros do STF. Ele dá 2 nomes. Melo e... não sei, talvez, vou ver. Uma parte da população, acho que até antes do mensalão, uma parte da população não sabia que o Supremo existia, na verdade. É verdade. Né? Também. Então, e aí essas pessoas não podem sair na rua, pegar um avião de carreira, ir no supermercado com a vida comum que eles têm. É lógico. Uma coisa que é sempre uma tentação e que eu acho que o que pode ajudar, eu vivi isso nas situações com quem eu trabalhei e tal, é você perder o contato com a realidade. Então, o cara é o reitor de uma universidade, ou ele é o prefeito de uma cidade, ou ele é o juiz de uma cidade menor, um promotor é uma autoridade. E se ele é o juiz, a juíza do Supremo, então, assim, e ele é cercado de pessoas que querem bajular, que muitos têm interesses, outros que não simplesmente trabalhar, né? Então, eu acho sempre desejável, isso a gente vê nos países escandinavos, né, as democracias mais maduras, que os caras guiam o próprio carro, tem um carro médio, eles vão de bicicleta trabalhar. O prefeito de Londres estava no ponto do ônibus no primeiro dia de trabalho, se não me engano, esse ano ele assumiu, de descendência paquistanesa. Então, assim, tenha os pés no chão, não ouça sobre a vida e sobre a realidade apenas das pessoas ao seu redor ou leia no jornal, né? Então, é uma tentação, né? É uma tentação você ter esta exposição. Será que eles precisavam ir no lançamento do filme? Agora, eles talvez tenham interesse em dar, né, mais mídia do que já é. O nosso intervalo, já a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. Minha mãe contou uma história de um homem que gostava de fazer o bem. E ele construiu uma casa que ajudou milhares de pessoas. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe e eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque temos amigos aqui na casa. Ajude você também. A sua ajuda inspira momentos lindos em nossa história. Casa da Esperança de Santos. O bem que inspira. Muito bem, estamos de volta aqui na sequência do nosso ponto de vista. Quarta-feira aqui com o Esmeraldo Tarquínio Neto, com a Gisela Monteiro, psicóloga social, né? Psicóloga social. Gisela que tem mestrado e doutorado, enfim. E o nosso Marcos Santana atento aí às redes sociais. Alguma coisa pingando por aí? Alguma questionamento aí, Santana? Por enquanto está light, né? Bom, outra polêmica que a gente vem acompanhando há muito tempo, nós debatemos aqui ao final do bloco passado, essa questão do judiciário tão exposto aí na mídia, a gente pode concluir, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nada disso, né? As principais câmaras, as principais cortes, na verdade, de justiça, são fechadas, praticamente ninguém sabe o nome de ninguém, não tem mídia, não são pessoas desconhecidas, e as decisões são tomadas, ninguém vê o voto, você sabe o voto do cidadão, né? É público. Você não sabe o embasamento dele. Se quiser, vai ter que entrar na internet, no site dele e tal, né? Para saber por que é que ele explicou aquilo. Mas não há, por exemplo, quando se reúne a corte no STF, as transmissões que a gente estava falando, não existe aquilo em hipótese alguma. Podemos concluir que exageramos? Você acha que com essa confusão toda que pode haver, a questão da vaidade, enfim, há um exagero em tudo isso? Não haveria necessidade de se transmitir sessões e essas reuniões aí dos ministros do STF, por exemplo? Então, aí vira todo mundo especialista em direito, né? Eu não sou formada em direito, eu opino. A minha é o completo achismo. Então, por exemplo, o Esmeraldo é formado, ele poderia Você tem a linha de avaliação psicológica, cada caso é um caso. Marco Aurélio Melo pode ter a sua vaidade controlada. O Fux talvez não tenha, enfim, claro, tem que falar, conversar, levar para o seu consultório os 11, né, para poder tirar uma mínima conclusão inicial do que está acontecendo por lá. Mas, de maneira geral, né, me parece que essa coisa da vaidade é indiscutível, né? Sim, altera o comportamento do cidadão ali com a transmissão ao vivo. Todo o rito e toda a pompa daquilo, eles usam, como é que chama aquilo? Toga. A toga. Tem toda uma sequência. E a gente fala assim, né, as pessoas, pela minha idade, me chamam a senhora e tal. Eu falo, não precisa me chamar de senhora e tal, mas é respeito. Mas você vê no Congresso, Vossa Excelência é um picareta, né? Chama de Vossa Excelência e xinga em seguida. Então, a gente tem toda a estrutura do rito que favorece essa mitificação daqueles papéis, né? E é o que a gente estava comentando aqui, né, no intervalo da estrutura de carros disponíveis, de hotéis, de auxílio disso, auxílio daquilo, elevador privativo. Eu acho um exagero. Eu acho que tem que ter um tanto de proteção para que ele possa exercitar a sua atividade profissional com segurança, mas acho que tem um exagero aí, né? Aí fica demais. E aí todo mundo opina, todo mundo, que nem futebol, né? Todo mundo agora virou advogado. Vira entretenimento, né? Vira entretenimento festa. E os ministros viram personagens e acabam acreditando em si, né? E acho que é um elemento a mais de complicação num processo que já é tão complicado. Tem uma coisa disso que a gente está falando, não sei se vocês já viram os ministros do Supremo, quando saem do carro e se dirigem ao prédio, eles andam sobem lá 3 ou 4 degraus e andam por uma passarela de uns 10 metros. Os jornalistas ficam aqui, eles vêm vindo de lá para cá. E é um momento de glória. De glória.
Porque eu duvido que eles não tenham aqui o carro, que eles não possam subir pela garagem. Eu duvido. Eu não conheço o STF. Você conhece? Não conheço, mas tem... Não, eu conheço por fora, nunca entrei lá. Mas o carro fica parado aonde, Edgar? Você acha que vai ficar tomando chuva? Esse carro vai ficar tomando... Não vai. Deve ter garagem, e na garagem deve ter uma ligação direta, claro, lógico, pelos elevadores com os gabinetes dos ministros, respectivos ministros, evidentemente então, deve ter. Essas coisas, assim, o que a Gisela falou da pompa e da circunstância, tem que ter. Porque ele tem que ter o resguardo para poder decidir com equanimidade. Sim. O que não pode é fazer oba-oba a partir desse cenário que está montado. Na época do Aliomar Balheiro, que era um ministro antigo, década de 70, assim, não existia isso, até porque tinha ditadura militar e tal, era outra coisa, né? Mas esses ministros da volta, da redemocratização, eles já começaram a aparecer mais, seja porque eram ministros ou porque eram procuradores da República, como era o caso do Sepúlveda Pertence, que depois virou ministro do Supremo e que tinha, como ele se manifestava muito bem, ele se colocava muito bem, ele ganhou algum destaque frente aos outros ministros. Mas eu acho que a justiça ela serve para dirimir questões que nós, cidadãos comuns, não conseguimos fazer. E fora isso, quem tem que falar é o político. Mas o político fala tão mal e faz tanta bobagem que você vai confiar em quem para falar? Aí você precisa de um salvador da pátria, seja eleitoral, seja judicial, e se agarra à solução que, porventura, o judiciário possa trazer para a gente. Ou seja, podemos concluir, então, que, não sei, na minha opinião, eram desnecessárias essas transmissões ao vivo, não é, das sessões ali dos embates, enfim, né, entre os ministros, essa coisa toda. Acho que isso acabou não trazendo, assim, nada de mais significativo, de melhor, entende, vamos dizer assim. Né? Né? Boa, eu até gosto, às vezes, de ouvir e tal, porque eu acho que eles falam muito bem e tal, mas eu não domino o vocabulário. E eles ali não estão falando como uma entrevista no Roda Viva, por exemplo, que você já viu vários ministros que mesmo assim, alguns não conseguem se expressar para o grande público. Não, mas aí o âncora, o jornalista aqui, como no caso da gente, tem a obrigação, se você estiver falando algum psicologismo, vamos dizer assim, né, eu tenho a obrigação de chegar e para você pedir, pô, fala português, porque as pessoas estão lá para entender você. Mas uma transmissão da Câmara é um juridiquês. Ali é um juridiquês completo. Então, e você a gente assiste e não entende nada. Exatamente. Não precisa ter a tradução. Tem situações que você, porque a terminologia técnica, ela pode gerar dúvida se você não tem intimidade com a processualística e tal. Essa falta de familiaridade exatamente acaba... Mas o que está acontecendo? É que nem jogo de tênis, você perde a bolinha. Já foi. Ponto, acabou. Não tem... Não, e outra coisa... O Edgar, que era um exímio jogador de tênis na juventude dele. Você está confundindo aí os sobrenomes. Mas os sobrenomes não, os prenomes. Mas... às vezes até existem determinados casos que você está crente que o ministro está caminhando o seu voto, a sua sentença para um lado. Quando no final ele faz o fecho, muda completamente o contexto, né? E você fala, acho que não vai votar mais daquele jeito, e não vota. Não, como o Alexandre de Moraes fez uns 2 meses atrás. Foi, mas ele foi escancarado, né? Não, ele pediu vistas, né? Isso, não votou. Não votou. Ele falou 1h30. 1h30, né? Falando sobre o processo, sobre a discussão, sobre aquilo, não sei o quê. Imagina o tempo que ele vai ter para ler o voto dele, né? E a gente aqui... nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava acompanhando outro dia uma reportagem sobre isso, não existe absolutamente nada disso. Não existe essa reunião dos ministros, essa coisa toda, o pleno, essa coisa toda, não existe isso. Você cada um faz o seu voto, embasa o seu voto, entrega o seu voto, os votos são publicados, né? E acontece a decisão depois, 5-4, são 9. São 11, né? 6-5, 7-4, seja lá o que for. Não, o presidente não vota, né? Não, o presidente é Minerva. Então, 6-4, 5-5, aí o presidente tem que votar para voto de Minerva, enfim. Diga, Santana. Manuel Carlos Neto faz uma participação aqui e ele diz o seguinte: se as claras, o ministro Gilmar Mendes já faz tudo isso, imagina se for tudo secreto. Não, mas não é questão de ser secreto.
É acessível, né? Mas é que acessível. fica disponível na internet. Fica disponível o voto dele. Você vai saber como ele votou, qual foi o embasamento dele. Só não existe essa coisa do pleno, de se reunir todo mundo, enfim. Eu acho que, sinceramente, o que adiantou? O Gilmar Mendes votando secreto ou votando publicamente? Ele ia dar habeas corpus para o rei do transporte público lá no Rio de Janeiro da mesma maneira que deu. Não ia? Talvez o que o Manuel Carlos tenha também tem tido intenção de falar é em relação ao fato de que se ele faz as coisas que ele faz às claras, a identificação que eu fiz foi no Supremo e fora do Supremo, porque ele vai se encontrar com o presidente no Palácio de Jaburu, o presidente vai à casa dele e não sei o que e tal. O fato de ele ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral não deveria credenciá-lo a conversar com um membro de outro poder. Muito pelo contrário, os poderes eles são independentes, eles funcionam harmonicamente, mas eles são independentes, porque na medida em que você não tiver independência entre os poderes, você termina com o equilíbrio democrático. Muito bem. Marcos Santana, pois não. E aí, entre no debate aí, por favor. Não, em relação ao que o Zimmermann está colocando, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele perdeu completamente os escrúpulos e atua como um político, né? Além dele ser indicado pela via política, né? Ele foi indicado, na época, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, para evitar que se lançasse uma candidatura ao governo do Estado. Ele perdeu completamente os escrúpulos, já foi pego várias vezes em gravações, fazendo negociatas políticas, né? Uma vez com, se não me engano, o governador do Mato Grosso, agora com o senador Aécio Neves. O Aécio Neves pediu para ele ter uma ação política realmente. Então, todas as decisões do Gilmar Mendes, elas têm que ser observadas com uma certa reserva, sim. Agora, Gisela, foi comemorado recentemente, domingo, né? O dia do psicólogo, foi isso? Dia do psicólogo, né? Eu tenho uma em casa, né? Então, um domingo especial. Colega sua até, né? Sim. Na época da faculdade. E a gente tem acompanhado aí noticiário todo dia praticamente, né? Sempre negativo. Explode míssil na Coreia, passa pelo Japão, Estados Unidos, que as coisas estão na mesa, qualquer dia já invadiu a Coreia do Norte, não sei por que lado, não sei por que ponto, que buracos vão chegar e vão chegar no rapazinho lá e tirar satisfação com ele. Aí tem a corrupção, que não para nunca no Brasil, é Petrolão, já foi Mensalão, essas coisas todas. Acidente todo dia. Agora um acidente terrível hoje, não é? Na Carvalho Pinto, que leva em direção a Pinhal, em direção a Campos do Jordão, enfim, não é? E isso mexe com a cabeça das pessoas no dia a dia, né? A gente percebe que as pessoas estão meio desempolgadas com a coisa, né? Meio descrentes com o que está acontecendo hoje em dia. Eu não sei, o que você está sentindo aí? Então, eu acho que nunca houve tanta loucura, né? Não pelo menos loucura, assim, escancarada. Pode ser pensar que tivesse, né? Mas... Não loucura no sentido de psicose, mas de tanta gente incomodada, doente, sofrida, angustiada. E nunca foi tão difícil ter acesso a um psicólogo, né? Então, é verdade, é um paradoxo, porque a gente vê os recém-formados com dificuldade de colocação, as pessoas precisando. Então, eu gosto muito de conversar com as minhas colegas de consultório, sempre pergunto como é que andam, né? Como é que andam o trabalho e tal. A gente recebe cada vez pacientes mais no limite, assim, né? Com a água batendo aqui, porque não tinha condição, não tinha dinheiro, né? Para bancar um tratamento. Os planos de saúde não oferecem 12 sessões. 12 sessões é nada, é o início do início do início. Proliferam tratamentos também que são sempre milagrosos em 2. Outro dia eu vi uma oferta no Facebook que 2 sessões. E não curava coisas banais. Era pânico, fobias, neuroses, transtorno obsessivo compulsivo, coisas sérias, né? Então, a gente vê... Uma varinha mágica, é isso? A gente vê as pessoas sofrendo. Quem não tem condição econômica de ter uma ajuda psicológica recorre às clínicas das universidades, né? A prefeitura não tem uma estrutura para atender um sofrimento subjetivo. Eu chego num NAPS, por exemplo, e manifesto o meu desejo de fazer psicoterapia. Não é possível.
só tratamento para álcool, droga ou surto psicótico, né? Então a gente fica esperando as pessoas, um jeito da gente também entender a dependência química é como uma automedicação, né? Então ou ela se automedica e ela vai no NAPS, ou ela surta e vai no NAPS, ou ela fica aguentando, e a gente vê também alunos recém-formados tal, atendendo sessões de psicoterapia por R$30, por 20, o que eu acho um absurdo, né? É muito difícil metrificar um valor para algumas coisas, né? Mas se a gente pensar em outros trabalhos equivalentes, por R$20 uma hora, 50 minutos, 30 é muito pouco. Mas é o que as pessoas precisam, né? Então, tem uma farmácia em cada esquina na cidade, tem quase como carrinho de pastel, né? É incrível, né? As esquinas impressionante e as pessoas estão se medicando. Alguns medicamentos precisam de prescrição, então, não psiquiatras, vários médicos, as pessoas... Outro dia, um médico me deu um remédio, né, porque eu durmo menos horas e tal. Se a senhora precisar, a senhora toma esse aqui e tal. Eu falei, não quero. Me acostumei e não tomo. Mas daí uma amiga falou, você não vai tomar? Me dá a receita. Eu falei, não acredito nisso. Que horas eu passo à sua casa para pegar a sua receita? Isso porque os médicos dão para 30 dias, né? Ninguém dá receita. Não pode, né? Nem Passou deve. 30 dias, a receita não vale mais, né? Então, assim, a gente tem, de fato, um mundo moderno que você não sabe o que acontece. Acho que foi o Marcos que falou, não sei se às 8 da noite, você, né? Na abertura, o que vai ter acontecido entre as 2 da tarde e as 8 da noite, mas é possível que tenha a Coreia do Norte bombardeado, sei lá, alguém, que tenha acontecido um outro acidente. A gente vive tudo muito incerto, muito instável, né? E, portanto, a gente fica mais ansioso, mais preocupado, mais tenso. O pânico e a ansiedade parece que viraram alergia, né? Todo mundo tem, de uma hora para outra, uns com mais intensidade, outros com uma intensidade menor, enfim, né? Mas é uma coisa extremamente comum hoje em dia. As pessoas até aprenderam que ter ansiedade ou crise de pânico não significa ter que usar uma camisa de força, ser internado no hospício, é uma coisa natural. Infelizmente, é uma coisa natural desses dias, desses tempos tão confusos aí, como a Gisela colocou. A gente está falando de vocabulário, todo o vocabulário psicológico foi incorporado, né? Então, as pessoas falam assim, fulano, uma época eu trabalhava num serviço, falava assim, você pode conversar com a fulana que está tão deprimida? Eu falei, é bom que já vem com o diagnóstico. Né? A pessoa já vem. Hoje a gente fala deprimido, estressado, ansioso, surtou, angustiado, que era uma terminologia que até anos atrás também não fazia parte do vocabulário. Né? Não fazia parte. Isso chega a ter seu certo charme, né? Eu estou angustiado. Estou angustiado com alguma coisa. Mas é que acho que as pessoas assumiram mesmo que está difícil a vida. Está difícil a vida, né? Difícil carregar essa cruz nas costas e precisam de auxílio, né? Agora, não digo nem por isso, por experiência também, por experiência própria, por convivência, enfim. A profissão, ela tem um drama, né? É dramático, né? O psicólogo é um cara, ou uma cara, né? Como a Gisela, enfim, como várias outras profissionais, minha mulher também, né? São batalhadoras do dia a dia e tem essa coisa. São meio franciscanas mesmo, entendeu? A Gisela falou, atender por R$30, por não sei o quê, tudo bem. Acho que é um desaforo, né? Uma pessoa que estuda, se dedica, enfim. Mas tem casos, né, que tem que atender. Não é possível. Você vai falar o quê? As pessoas têm... A pessoa aceita, entrou, é uma coisa assim meio que de deu liga ou não deu liga, deu química ou não deu química, tá certo? Ali no consultório, né? Você com o terapeuta, com uma terapeuta, né? Pô, deu química. A situação é complexa, difícil, a família não sabe o que fazer, a pessoa está mais perdida do que cachorro em dia de mudança. Alguma coisa tem que ser feita, né? Fora casos de que você está atendendo o paciente e perde emprego. E aí você vai falar, desculpe, querido, agora, mas... tchau, eu não posso atendê-lo mais. O cara vai até o alto dele apochar. Né? Então, são questões... nunca houve tanta necessidade e eu acho que tanto distanciamento da oferta de uma assistência psicológica minimamente adequada e decente, né? Então, é isso. Eu entendo que as pessoas, mas não dá também para você atender todo mundo nessas condições. Aí você passa no concurso público, qual é o lugar do psicólogo nos concursos públicos? Nos CREAS, nos CRAS, nos NAPs, que são casos, então você fica 8 horas num serviço atendendo neuróticos graves, dependentes químicos, você precisa ter uma estrutura de atendimento. Também é, né? E emocional também daquela. Emocional, não é fácil. O intervalo desculpe, a prefeitura não cede para o serviço público supervisão, né? Então,
Não, O sujeito tem que se virar. Deveria. Lógico. Ou ter uma carga horária menor, né? Os psicólogos vêm batalhando aí 30 horas, porque me parece uma quantidade de horas de trabalho mais razoável, já que você não tem, né? Porque eu acho que os assistentes sociais já ganharam e tal. É uma batalha, porque é muito pesado. Aí, isso é a lógica, né, também da medicina e tal. Quando você está menos experiente é quando você atende casos mais graves. Aí você vai fazer plantão na Santa Casa, né? Então, o recém-formado, ele passa no concurso, ele vai trabalhar com vítimas de abuso, de violência doméstica, de toda sorte de sofrimento intenso, né? Nosso intervalo e já a sequência aqui da nossa conversa no Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista, terceiro bloco, aqui com o Esmeraldo, com a Gisela Monteiro e o Marco Santana, preparando aí um questionamento sobre o jovem, é isso, Santana? Isso. Primeiro eu queria registrar a participação do Manuel Álvares da Silva. Ele diz o seguinte: se quer conhecer verdadeiramente um cidadão, dê poder e dinheiro a ele. E o Uriel Vilas Boas, ele acredita que a atitude do juiz Sérgio Moro e Gilmar Mendes tem a ver com a atual situação da política partidária, que os juízes estão sendo solicitados a se manifestar politicamente. Não deveriam, né? Hipótese alguma, me parece. Não tem absolutamente nada a ver com a função deles, né? Que estão lá para analisar o processo friamente. Aliás, o Odair Gonzalez foi feliz aqui na última segunda-feira, quando disse exatamente isso. O juiz tem que se isentar completamente, não é? Se omitir completamente de todo o externo que o cerca, de tudo quanto for noticiário, opinião pública, enfim. Ele tem que se fechar em cima da lei. Claro que existe o momento que a sociedade está vivendo, tudo precisa ser analisado de uma maneira coerente, não é? Com a inteligência e com o bom senso que cabe a tudo, né, o Esmeralda? Agora, o juiz seguir o coro da sociedade, coro popular, enfim, como diz, não tem sentido. Duas observações sobre isso. Primeira, se ele fosse um ser não humano, você poderia até imaginar que ele poderia ter um grau de isenção real, distante igualmente de todas as coisas e tal. Mas ele vai sempre optar, porque é isso que você falou, isenção não existe, não tem como você ser isento. Agora, em relação ao fato dos juízes, ministros e tal, falarem, é porque quem tem que falar não fala. Quem tem que falar tem medo de assumir o que faz, tem medo de assinar o documento que tem que assinar. Porque o parlamento não fala, o executivo não fala, porque o político que fala pela sociedade não é o juiz, nunca foi o juiz. Nem pode. Então, e agora, o fato é que as pessoas não entendem que cada cidadão deve exercer o seu papel. Mas a dúvida é, qual é o papel de cada um dos cidadãos? A gente não sabe, eu não sei, eu tenho dúvidas dessa. Porque o político se meteu, claro, tem honrosas exceções, são muitas as exceções, tem muita gente séria no Congresso Nacional, como sempre teve também na Assembleia Legislativa, nas câmaras, enfim, mas, não é, o topo lá, né, o chamado alto clero, né, a turma do alto clero, conduz a política de uma maneira que levou a essa situação toda, né? Esse mar de lama que nós estamos acompanhando há 3 anos e meio e que eu acho que, sem querer fazer diagnóstico, né, deixa todo mundo meio que deprimido mesmo, não quer acordar todo dia e falar, olha, né, a roubalheira continua, os caras estão aí com lancha, navios, fazendas, cabeças de gado, viajando para a China toda hora, para não sei para onde, né? E o nego está ali todo dia, 7 horas da manhã, toma um café, vai para a rua e tal, e isso, aquilo, né? Fogo. Geração XYZ, o milênio, é isso? Isso. Marco Santana. No bloco anterior a gente falou sobre as angústias, os problemas que afetam todas as pessoas indistintamente, né? Inclusive os adultos. E, por outro lado, os jovens, até pela época da vida, pelo período da vida,
eles são chamados a realmente fazer algumas escolhas muito decisivas com relação à profissão, a carreira que vão seguir, até o posicionamento no seu círculo de amigos, seu círculo familiar. Só que, por outro lado, também, eu estava lendo um artigo de uma especialista, eu não vou lembrar o nome agora, que depois da geração X, da geração Y, agora estamos conhecendo a geração Z, que é a chamada geração do mimimi. Então, eu queria que a Gisela falasse um pouquinho sobre isso daí. Quem que é, como é que é, quais são as características da geração do mimimi? Então, essa geração, chamada geração Z, né, que nasceu entre 95, no final dos anos 90 para cá, é a geração que está entrando no mercado de trabalho. E aí, o pessoal, as empresas, o pessoal que trabalha em RH, em seleção e treinamento, está sofrendo. Porque, embora eles têm características, também não dá para a gente dizer que é um horror, né? Mas é uma característica, eles são extremamente conectados, antenados, eles se engajam, eles são criativos, né? Eles são ligados no que acontece, mas ligados de uma forma superficial, né? Então, a gente falou aqui uma série de temas, provavelmente eles leram um parágrafo sobre cada tema através de rede social. E aí, quando esse cara que é super antenado e tal, ele é criado, a gente está falando de uma classe média, obviamente, né? Que é a classe que tem acesso à universidade, metade quase dos nossos alunos, da nossa população, em idade de ensino médio não está no ensino médio, né? Então, a gente está falando de quem chega à universidade, se forma nas carreiras tradicionais ou não tradicionais, vai ganhar R$2.000 por mês, né? E aí não consegue morar fora, morar sozinho, e tem um comportamento de ter sido mimimi, né? Mimado, né? Então, eles vivem monarquias dentro de casa. A monarquia, ele é o rei, não é o pai que é o rei. E ele é um súdito, né? Os pais são súditos dos reis. E aí eles estão acostumados a ter todo tipo de apoio, de estrutura. E ele vai trabalhar na empresa, ele quer trabalhar no horário que ele quer. Ele não aceita hierarquia, ele não aceita crítica. Ele fica meio perdido. Quando ele tem que decidir, escolher alguma coisa sem smartphone, ele não é ninguém, né? Porque ele não tem muito repertório mais profundo. Ele é muito técnico, então ele é empregado pela qualidade técnica e ele é mandado embora por falta de profissionalismo, que eles chamam de habilidades socioemocionais, né? Então ele não é educado, ele não dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele não tem uma atitude de respeito, né? Eu tenho um sobrinho que trabalha em São Paulo, o filho do meu irmão, tem 25, 26 anos, trabalha de camisa para dentro, calça social, porque o lugar que ele trabalha, ele tem que estar de sapato e cinto, né? E aqui, assim, as pessoas, nossa, tudo bem, se você trabalha na área de marketing, no Google, depende do seu trabalho, mas isso é uma exceção. Existe um código de conduta que a gente pode questionar, né? Se a gente fosse procurar não tatuados para trabalhar, ia ser difícil encontrar. Todo mundo tem a sua tatuagem. Agora, não precisa ser no rosto, né? Então, assim, tem algumas coisas que é difícil dessa geração se adaptar. E as empresas estão tentando se adaptar aos jovens e eu do meu lado, estou tentando orientar pais, famílias e escolas para que essas habilidades que são mais difíceis lá na frente, porque se o cara é inteligente, você sabe direito constitucional, eu queria que você estudasse direito tributário, você é inteligente, você estuda e aprende. Agora, a ser educado, a respeitar, a considerar, a trabalhar em equipe é um nó, né? Então a gente está tendo uma população jovem com bastante dificuldade também. Gisela, porque estuda constitucional e vai estudar tributário é treinamento, né? É fruto do treinamento que você recebeu de alguma forma. O outro é comportamento, é relação, relacionamento. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu era pequeno, era criança, e antes disso, isso na década de 60, mas década de 50, 40, você tinha uma imagem do núcleo familiar composto por pai, mãe e um número X de filhos. E, em geral, isso não é uma coisa preconceituosa, não estou eliminando outros modelos, mas, em geral, o que você via era o pai trabalhando e a mãe criando os filhos. E os filhos reproduziam isso na geração seguinte. Essas gerações com letras ao final do alfabeto, elas são fruto dessa mudança, dessa alteração do jeito de fazer dinheiro no núcleo familiar. Eu não estou falando por opção orientação sexual
os casamentos de homossexuais, não é isso, porque isso é núcleo familiar como qualquer outro para mim. Mas o fato é, quando você tem pais que trabalham, pai e mãe que trabalham, passam muito pouco tempo em casa com seus filhos, e esse mimimi é fruto de uma tentativa de compensação pela ausência. Isso tem relação com o que a gente vê hoje nessa geração? Então, as próprias ferramentas que eles têm à disposição hoje que nós não tínhamos antes também, né? Redes sociais, computadores, essa é a grande... isso mais aquilo, sei lá, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Por quê, né? Por que os pais estão tratando os filhos desse jeito? O que a gente observa, eu sempre estou aqui numa generalização, né? São pais perdidos, que ele não sabe bem o que faz, e medrosos. Né? Medrosos da realidade do mundo. Aprenderam a ser pais. E a gente tem essa questão, os dois precisam trabalhar, não é questão de quer, né? É de precisar, de querer, é questão de precisar. A gente faz como? Agora, a gente tem alternativas, que são as escolas de tempo integral, tem arranjos possíveis para que essas crianças sejam melhor cuidadas. A gente tem uma coisa que você falou agora, que é um excesso de informação também, né? Se você faz assim, faz assado. Porque como a gente fazia, os nossos pais fizeram para nos educar. Tinham as coisas mais definidas e determinadas, os papéis sociais, e é o que a gente também tem. Eu tenho a minha experiência de ter sido filha. E o que meus pais deixavam ou não deixavam, o que eu achava legal e não legal, eu tento reproduzir ou não reproduzir. E dá a impressão que os pais não... Eu acho que a gente tem que ler menos e buscar opinião fora com menor intensidade e pensar, nós pais, quero dizer, né? E pensarmos sobre os nossos próprios filhos, né? E o que é melhor, o que não é. Então, assim, essa história de que todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo cheira, todo mundo fica 10 horas, não tem cabimento ficar 10 horas online. Não tem cabimento. Como também não tem cabimento você chegar num restaurante, numa lanchonete, numa que for, tem um casal, aí 2 filhos pequenos e tal, uma criança num celular assim, a outra criança num celular assim, e se bobear a mãe no celular assim, e o pai... Se bobear, a criança está puxando o pai e o pai fala, peraí que... sabe? É enlouquecedor um negócio desse. Né? Então, a tecnologia veio e nos invadiu. E ajudou em muitas coisas e atrapalha em outras tantas. Eu acho que, se a gente for ver na história, a gente tem que aprender a usar. A gente agora está no momento de deixar um pouco, né? Temos que aprender a usar isso de forma melhor, eu acho. Agora, geração X, Y, Z, quer dizer que depois dessa, acabou. Acabou. Não vai ter humanidade. Acabou a humanidade, né? Porque não vai ter mais nada, né, para você fazer. Eu Z pensei que agora pode ser as letras gregas, alfa, beta, gama, ômega. Né? Pô, é uma coisa realmente calamitosa, catastrófica o que a gente está acontecendo. Né? Inclusive gera os problemas nas escolas, enfim, especialmente escolas públicas, não tem mais condição, grandes capacidade de se readequar, não é? E se adequar a essas novidades todas. O menino chega na classe de determinada idade, sabe mais do que o professor que está lá. Sabe mais tecnicamente não, né? Mas está mais antenado, até às vezes mais informado que o próprio professor, né? Por exemplo, hoje tinha um debate de manhã com o Luiz Felipe Pondé falando a respeito das escolas que estão agora fazendo banheiros únicos. Colégios, enfim, especialmente colégios de um padrão mais elevado, enfim, até fiquei surpreso com relação a isso. Então, como existe essa coisa de o masculino, o feminino, o meio masculino, o meio feminino, o quase masculino, o que era feminino. Ontem teve um capítulo da novela que eu nunca assisti essa novela. Eu era noveleiro antigamente, deixei de ser, não sei porquê. Mas ontem eu assisti o capítulo da menina dizendo para os pais que o corpo dela veio errado, foi uma enganação da natureza, enfim, que ela é homem, ela não é mulher, enfim, então ela ia tirar os seios, ia fazer mais não sei o quê, e não sei o que lá. Então estamos realmente num momento complexo, né, Gisela? Hoje, se não me engano, é na Folha de hoje ou na de ontem, tem uma entrevista de uma moça que fez um doutorado, que eu não vou lembrar o nome também, né? De 35 anos, que a tese dela é sobre transgêneros ao longo do tempo, né? E os casos, ela encontrou casos no início do século XX, né? Dessa situação que eram aceitos e tal. O que acontece é que, como hoje a tendência é a aceitação da diversidade, eu não acho que existam mais casos, mas acho que
essas pessoas estão podendo, como se usa, sair do armário, né? Serem elas mesmas. E este relato, eu conheci alguns casos, e o que eu leio sobre isso é que a pessoa tem essa sensação subjetiva que o corpo nasceu no corpo errado, né? É como se ela tivesse sido encapsulada num organismo biológico que não acompanha o subjetivo, a identidade ou como ela se sente. Como hoje as coisas são, o que eu acho um ganho, né? A gente poder falar disso e viver isso de outro jeito, sem estas pessoas terem... Parece que na Dinamarca, a Dinamarca foi o primeiro país que tirou o transgênero como uma patologia, né? Não é mais considerado uma patologia. Mas a gente tem que aprender muito ainda sobre isso e como lidar com isso. Né? Porque é uma outra situação, né? O homossexual, o homoafetivo, a pessoa que tem o bissexual, que gosta dos dois lados, enfim, né? A gente sabe inúmeros casos a respeito dessa situação. E os transgêneros são outra situação, né? Os transgêneros. Que muda, né, de sexo. Transexual, não é transgênero, é transexual. Ele acha como se eu achasse que esse corpo de mulher não tem a ver, não tem nada a ver com da isso. forma como eu me sinto, e aí tem uma tentativa de mudar o corpo, né? Esse caso que ela relata na entrevista, ela diz de uma moça que tentaram fazer um transplante de útero, que é uma coisa que não se faz, né? Você tira as mamas, no homem tira o pênis e tenta adequar dentro do possível. Mas não tem transplante, que eu saiba, né? Não tem transplante de útero. Essa moça foi submetida e morreu por conta de 4 cirurgias, né? Há um retorno realmente incrível pelas redes sociais dessa novela, né? Da TV Globo, em cima desses temas, né? mais polêmicos, enfim, especialmente esse tema do transexual, que a menina lá atua muito bem, aliás. Eu sinceramente, era noveleiro, nem sei porque eu deixei de ser, viu? Acho que é porque a política ficou mais interessante, as telenovelas caíram, viu? Mas, sinceramente, e tanto ouvi falar nesse tema, quando terminou o Jornal Nacional, eu deixei seguir, e quando olhei e observei, estava tendo essa cena, né? Realmente foi impressionante a reação a mãe é uma socialite lá, né? Meio complicada também, né? O pai é o Dan Stuba, que parece que saiu de casa, divorciado, sei lá. A história eu não sei mais, porque estou meio perdido, mas realmente a cena foi muito boa. Esmeralda, obrigado mais uma aqui com a gente, valeu. Gisela, prazer receber você. Obrigada. Sempre. E o Marcos Santana sempre conosco, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões aqui e a sua participação, de segunda a sexta, ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, o Ponto de Vista, e a gente tem a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.